Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando do EBD, de volta, lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos, a lição de número 3. Hoje falaremos da lição de número 3. Esta lição ela vai ser ministrada no dia 20 de outubro de 2024. A mesma traz por título As Promessas de Deus para a Sua Igreja. Nós temos falado sobre a promessa de Deus, a segunda promessa de Deus para Israel e agora as promessas de Deus para a igreja. Texto áureo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdade prática nos traz a lição de que as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Então nós vemos aqui uma sequência de lições para a nossa vida prática, para que o nosso comportamento seja regido por essas três grandes promessas, essas três grandes realidades na vida da igreja. A primeira é a vida eterna, obviamente será a recompensa pela nossa vida, pelo nosso estar, pela nossa peregrinação, não uma recompensa no modo de prêmio porque devemos receber alguma coisa, não. Mas para aqueles que se mantiverem fiéis, eles terão esta grata satisfação de habitarem com Deus nas suas mansões celestiais para todo sempre. A segunda nos fala do poder, nos fala daquele revestimento que nós precisamos ter. E vivemos garantidos debaixo de um revestimento, quer dizer, de uma autoridade que o Espírito Santo de Deus nos concede para que possamos viver uma vida vitoriosa, laboriosa, sim, porém vitoriosa na presença bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por último, a glorificação final do nosso corpo. Obviamente, para herdarmos a vida eterna, nós teremos que passar por esta transformação. Nós temos falado constantemente sobre estes dois processos, tanto para os que estiverem vivos, como disse o apóstolo Paulo, também para com os que estarão mortos, quer dizer, uns serão ressuscitados e outros serão transformados, serão arrebatados para estar. E neste processo, seus corpos serão glorificados, quer dizer, que nós teremos corpos iguais ao de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Corpos que não serão limitados por tempo, por espaço, por qualquer outro tipo de limitação física que ora o nosso corpo encontra. Este corpo glorificado, ele não encontrará estas barreiras. Pelo contrário, nós teremos um corpo glorioso, tal qual o nosso Cristo também tem nos dias de hoje. Tá bem? Vamos mais adiante, vamos nos localizar. Ele fala sobre promessas para a igreja, veja, as promessas de Deus para a igreja. Então vamos nos localizar dentro desta palavra igreja. A igreja é, obviamente, uma ideia divina, não é uma invenção humana, não é uma criação de homens, não é uma formulação de pastores. Veja, ela é idealizada por Deus, quer dizer que ela, desde o princípio, ela já está dentro dos planos de salvação do nosso Deus através da presença e da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que quando Deus idealizou o plano de salvação através dos séculos, a igreja já estava inserida. A igreja não é um susto, não é um momento, um plano B, não é porque os judeus não quiseram, então Deus teve que criar esta ideia de não. Ela já está desde o início dos planos salvíficos
do nosso Deus, de Yahvé. Segundo, ela é edificada por Cristo. Veja, idealizada em Deus, porém o seu edifício, a sua construção, o seu erguimento, ele é feito por Cristo Jesus. Quer dizer, Jesus Cristo no ato do seu nascimento e crescimento, no início do seu ministério, ele começa a instituir a igreja, ele começa a formar a igreja. Ele chama os primeiros 12 discípulos, depois eles passam a 70, e depois o Senhor também é levado à crucificação, ressurreição, e agora nós vivemos o tempo dos gentios. A igreja está sendo formada desde este período, desde da ascensão de Cristo para a glória. A igreja está sendo formada, edificada, construída. Alguns dizem, né, que o livro de Atos dos Apóstolos ele não termina com uma bênção apostólica, ela não termina com um amém, porque não há uma conclusão do livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque os atos da igreja continuam sendo praticados até os dias de hoje. Quer dizer, a igreja continua construindo, escrevendo a sua história através da morte vicária de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como ela e como ela faz essa escrita, como ela deixa esta marca, como ela está sendo edificada, qual o caminho que ela percorre. Obviamente, este caminho é percorrido através do quê? Da direção do norte, do direcionamento do Espírito Santo de Deus na igreja. Nós vemos que, então, quem é a igreja? Então, nós vemos que ela é guiada pelo Espírito Santo. Todos os passos da igreja, desde a sua fundação em Cristo Jesus, ela vem sendo trazida, transportada, conduzida, guiada pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que ela tem todo este sucesso. É por isso que a igreja tem todo esse sucesso. É por isso que aqueles que compõem o corpo de Cristo, nós veremos isso mais adiante, eles obtêm sucesso, porque eles se permitem serem dirigidos, direcionados, norteados, guiados pelo Espírito Santo de Deus em suas vidas. Ora, seguindo esta ideia, é a comunidade de salvos em Cristo Jesus para, primeiro, adorá-lo. Veja, é a comunidade dos salvos em Cristo Jesus. Continuaremos nesta ideia. No vídeo que o escritor nos traz, né, a ideia de que a igreja ela é uma comunidade, ela é uma reunião, é um ajuntamento, é uma convocação daqueles que foram chamados do mundo para dentro da igreja. Foram chamados para fazer parte desta comunidade. E o escritor ele nos diz que é uma comunidade, não somente uma comunidade, mas de salvos. Veja, salvos quer dizer que foram libertos de algo, foram tirados de algo, de algum lugar, de uma condição que lhes oferecia perigo. No nosso caso, andávamos em pecados e estávamos destinados à perdição eterna no inferno. Porém, fomos salvos em quem? Em Cristo Jesus. Veja que ele tanto é o autor quanto o consumador da nossa fé. Fomos salvos em Cristo Jesus. Mas, porém, também, contudo, somos salvos para alguma finalidade, para alguns fins. Não fomos chamados ou salvos apenas para fazermos parte, para engrossarmos um caldo, para aumentarmos uma lista de convocados. Não. O escritor aqui também nos dá a ideia, né? O pastor Elinaldo Renovato, ele nos traz a ideia de que fomos salvos em Cristo Jesus, primeiro, para adorá-lo. Esta é a visão primária da salvação e da criação do homem. Para quê? Adorar a Deus e gozá-lo em todos os seus dias. Esta é a visão da criação do homem, para o que o homem foi feito e por que o homem é chamado
para fazer parte da eclesia ou da eclésia, fica a seu critério. Veja, adorá-lo, servi-lo. A partir do momento em que nós pensamos na palavra servir, é que nós estamos debaixo da ordem de alguém, nós estamos a serviço de alguém, nós estamos dispostos a estar trabalhando para alguém. E quando eu falo em serviço, é todo tipo de serviço que o Senhor, nosso Deus, nos desempenha. Não aquilo que nós queremos fazer, mas para aquilo que fomos salvos. Seria muito bom se todo mundo fosse escolher o que queria fazer, ia virar um verdadeiro caos. Porém, o nosso Deus trabalha com ordem e com decência. E a partir desta ideia, ele também nos conduz na adoração e no serviço. Ele nos coloca, ele nos conduz, ele nos dá tarefas segundo a necessidade da igreja. Veja que o Espírito Santo ele nos concede dons segundo a necessidade da igreja, e não segundo o nosso querer. Tá bom? E também servindo e sendo a agência propagadora do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, somos também uma agência propagadora do quê? Das boas novas de Cristo Jesus. Quais são as boas novas? Ora, nos é dada a salvação, nos foi trazido salvação, nos foi ofertada a salvação. Jesus Cristo compra a nossa vida na cruz do Calvário, cravando a cédula que era contra nós. Esta é as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Quer dizer que nós caminhávamos em direção à perdição, porém Cristo ele nos converte, ele muda o nosso caminho e nos coloca na direção correta. Qual é a direção correta? Aquela que eu disse no início, que o Senhor Deus havia planejado, quando ele disse sobre Deus sendo o idealizador. Quer dizer que ele também é o idealizador do caminho da salvação, do projeto de salvação, da ideia de salvação. E em tudo isso, nós, igreja, estamos inseridos neste contexto. Tá? Eu vou repetir, não foi um susto, não foi um plano B, não foi de última hora, não criou a igreja para agradar a A, B, mas a igreja já fazia parte do plano de salvação, já desde antes da fundação do mundo, que foi criado pelo nosso, ou idealizado pelo nosso Deus. Tá bom? Ponto de número 1, a natureza da promessa de Deus para a igreja, quer dizer, qual é a finalidade das promessas, quais são os objetivos da promessa, qual é a natureza da promessa de Deus para a igreja. Primeiro, nós vemos que dentro desta natureza há um comissionamento para a igreja também. Como eu disse, a igreja ela não é criada, ela não é instaurada, ela não é instituída apenas para fazer parte de um contexto ou para encher um contexto ou algo que está lavado. Não, ela foi criada com um propósito. E qual é este propósito? Nós vemos aí neste comissionamento que nós chamamos de a grande comissão, e o pastor Elinaldo Renovato ele traz esta ideia também na lição da grande comissão para cada um de nós. E dentro desta grande comissão, a natureza da igreja é exposta dentro desta grande comissão em 3 palavras. Quais são elas? Primeiro, ele diz que a tarefa da igreja, primeiro, é ir. Veja, a igreja ela não foi criada para ficar estagnada, parada. Pelo contrário, quando ela se encontrou confortavelmente instaurada, né, vamos dizer assim, solidificada em Jerusalém, há uma perseguição. Estevão, ele é apedrejado, há contemplo também, não amando ou com a permissão de Saulo, mas a partir daquele momento há um espalhamento da igreja. Por quê? Quando nós olhamos para Atos 1 e 8, o que ele nos ensina? Que nós deveríamos ser testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja que há um prosseguimento, um crescimento, um avanço. Mas a igreja estava tranquila, estava tranquila. Porém,
com esta perseguição vindo e, consequentemente, com o martírio de Estevão, a igreja agora ela vai cumprir o ID de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos dias de hoje não é diferente. Nós vemos a igreja, ela está compromissada, desposada de muitas ideias, porém o ID tem ficado aí em segundo e até terceiro plano em a maioria das denominações que nós conhecemos, né? A arte da evangelização e das missões, sejam ela nacional ou transcultural, elas têm sido deixadas, relegadas a segundo plano. Então nós vemos também esta natureza na segunda palavra. Segunda é o quê? Ensinar. Ensine. Ensinar quer dizer fazer discípulos. É uma característica também que faz parte da natureza das promessas de Deus, que nós ensinássemos, principalmente os novos convertidos, a serem iguais a Cristo, não a serem iguais a nós, ou como pensamos, ou como imaginamos. Veja, a ideia de Paulo é essa: sede meus imitadores, mas não por minha causa, porque eu sou o imitador de Cristo. Então veja que ideia fabulosa, que ideia interessante. Paulo me chama para ser imitador dele porque ele imita Cristo. Então quer dizer que Paulo é um discípulo de Cristo. E Paulo é um discipulador também. Quer dizer, a primeira vista, quando nós entramos, quando nós somos neonascidos, novos convertidos, nós somos discípulos, somos discipulados. Veja, depois de um determinado tempo, quando adquirimos uma maturidade, nos tornamos discipuladores. Então, a segunda palavra, a segunda tarefa da grande comissão é ensinar. É ensinar. Ensinar quer dizer fazer discípulos, é fazer seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, não imitadores de nós mesmos ou imitadores das nossas denominações. Não, imitar a Cristo conforme as Sagradas Escrituras nos revelam. E a terceira palavra é batizar. Batizar quer dizer levar a pessoa, instruí-la de uma tal maneira que ela entenda que a sequência do cristianismo, do verdadeiramente, do genuinamente convertido, é aceitar a Jesus e se transformar numa nova criatura. Veja, esses elementos eles vão fazer parte do quê? Das duas ordenanças. Vamos levar as duas ordenanças de Cristo. A primeira é o batismo e a segunda é a Santa Ceia. Então, veja, a terceira palavra aqui é batizar. Batizar quer dizer levar o meu discípulo a testificar aos outros, ou testificar publicamente através do ato batismal de que ele está morrendo para o mundo, e ele morreu para o mundo e está ressuscitando uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, batizar seria a sequência aqui. É nós irmos e ensinarmos, seja através do evangelismo, seja das missões transculturais ou nacionais, e também fazer o quê? Chegar ao ponto do batismo. Tá? Termina a minha obra nisso aí? De maneira nenhuma. Logicamente que depois eu continuarei dando a sequência à questão do ensino, para que este novo convertido e agora batizado, ele não se torne um nécio, ele não se torne um menino levado em derredor por qualquer vento de doutrina. Não, a minha tarefa e a tarefa da igreja continua o quê? No ensinamento. Este ensinamento ele vai vir através do quê? Dos cultos de doutrina, principalmente, e da escola bíblica dominical, que nós temos que, na questão do ensinar, do discipular, trazer a memória, trazer o desejo, trazer o anseio do novo convertido de ser aluno da escola bíblica dominical. Nós não podemos alienar os nossos discípulos, os nossos alunos da escola bíblica dominical. Também como se ela não fizesse parte da igreja. Não é esta a ideia. Também, continuando aqui na natureza da promessa de Deus para a igreja, nós vemos aqui também que dentro disto, dentro desta natureza, vem também a questão
de nós acreditarmos, da esperança que nós devemos ter nos milagres em nome do Senhor Jesus Cristo, como realidade. Que eles aconteçam como realidade. Veja que coisa interessante. Pensando em quê? Levando a crer que o reino de Deus continua agindo em nosso meio. Veja, há uma série de ideologias e até de sofismas e de doutrina, de ensinos de algumas denominações, que os dons, que determinadas coisas, que determinados milagres, eles cessaram com os apóstolos. A estes nós chamamos de cessacionistas. Nós não acreditamos nisso. Então, veja, as promessas de Deus, ela tem por natureza suscitar em nós a esperança de continuarmos acreditando que os milagres ainda acontecem. São realidades dos nossos dias, nos mostrando que o reino de Deus continua agindo em nosso meio. Tá bem? E isso nos levará, consequentemente, também a testificarmos aos cessacionistas que nós acreditamos em milagres, nós acreditamos nos dons, nós acreditamos na atuação miraculosa do Espírito Santo nos nossos dias. Tá bem? Se você quiser entender ainda mais, há um livro que incomoda bastante os quietistas, que é a carta que Tiago escreve, Aprofunde-se, escreve. Ali há um estudo que chama essa carta, que ela incomoda os quietistas, aqueles que querem ficar caladinhos, escondidinhos, ali num cantinho reservado, os agentes secretos. E ela vai mexer com o seu brilho, vai mexer com as suas... Então nós vemos que quando nós participamos desta natureza, quando nós aprendemos, nós vamos nos envolver na grande comissão de corpo espiritual e corpo. E também acreditarmos, termos a esperança nos milagres ainda de Deus para os nossos dias, porque o reino de Deus ainda age. Apesar de muitos agirem como se Deus já não trabalhasse, já a soberania de Deus já não existisse para os nossos dias, a vida da igreja verdadeiramente viva, ela demonstra todos os poderes de Deus, ela testifica de todos os poderes de Deus. E os cristãos genuínos, que também acreditam, eles vão testificar. E por isso a conclusão aqui, o ponto de aplicação pessoal ficaria assim, olha, portanto estamos diante de uma promessa de confirmação da obra da evangelização. Veja que coisa interessante. Aqui, quando nós vemos toda esta natureza, o que ela está fazendo? Ela está me dizendo que a evangelização continua sendo a forma mais eficaz de ganhar almas, de crescimento de igreja, de cumprir o ID, de cumprir o batize, de cumprir o ensino, de cumprir todos os preceitos de Deus. Quer dizer que esta promessa em Cristo, a natureza das promessas, confirma a obra da evangelização. Veja, não há outro meio. Inventa-se uma série de maneiras, de modos, de manias para se tentar encher igrejas. Isso não é encher igreja, é inchar igreja. A igreja ela só cresce mediante a evangelização, a conversão de novas almas, de novos convertidos, para fazerem parte deste exército chamado igreja. Tá bom? Então, tudo que temos diante de nós aqui, a promessa da natureza, a natureza das promessas de Deus é para quê? É para confirmar a obra, para a confirmação da obra da evangelização. Evangelização. Não há outro método a não ser o tete a tete, o face a face, o folhetinho, o culto ao ar livre, o culto nas praças, o Jesus te ama. Não existe outra forma. Hoje a igreja ela está muito em si mesmada, guardada, escondida entre quatro paredes e se esqueceu do ID, esqueceu de sair para buscar as almas que estão perdidas, necessitando e clamando por salvação. 2.
a promessa de revestimento de poder. Veja, se na primeira nós temos a confirmação da obra da evangelização, no segundo nós temos a capacitação espiritual para a evangelização. Então eu antecipei o final aqui para que eu conseguisse um gancho para nós entendermos. Veja, na primeira eu tenho, então, que dentro as promessas, ela confirma a obra da evangelização. Agora, a capacitação, o revestimento é uma capacitação espiritual para a evangelização. Por quê? No livro de Atos, no capítulo 1, o Senhor ele faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho. E qual é essa? Mas recebereis a virtude, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, Atos 1:8, é a promessa do Pai. E quando nós olhamos, se não me engano, no Evangelho de Lucas, ele vai dizer assim: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então nós vemos aqui uma promessa de revestimento. O que seria revestir? Você olha uma parede, ela está grosso modo. Se eu trouxer aqui um revestimento, antigamente era azulejo, piso e azulejo. Hoje é revestimento de piso e revestimento de parede. Então não tem como a gente... Mas antigamente tinha essa distinção. Tinha o piso e tinha o azulejo, que era o revestimento da parede. Quer dizer, que ela traria uma segunda capa, uma segunda pele, vamos assim dizer, para a parede. Quando nós pensamos na questão de revestir, nós estamos pensando em vestir duas vezes, duas vestimentas. Quer dizer que essa promessa ela vai trazer uma vestimenta espiritual especial para que eu consiga, da melhor forma possível, transmitir e enfrentar os problemas que eu terei ao transmitir o Evangelho. Por quê? A obra da evangelização e de missões, agora não vou distinguir, vou chamar só de missões, é uma das tarefas mais difíceis para quem se dispõe ou para quem é chamado a fazer trabalhar nesta obra. Por quê? Você está exposto. Se você está na evangelização, tudo bem, mas quando você está fora do país, você está praticamente sozinho. Você conta com a oração da igreja, com e o revestimento de poder, a presença de Deus, o revestimento do Espírito Santo. Para quê? Porque alguns enfrentarão martírios, prisões, outros enfrentarão perseguições das mais variadas possíveis. Quer dizer, se eu não tiver um revestimento, se eu não tiver aí, é que nem o frio, né? O frio é muito intenso, eu vou precisar de uma blusa, ainda que eu esteja de camisa ou com duas camisas, eu precisarei de uma blusa um pouco mais quente, né? Seja de lã, seja, sei lá, de qual material for. Então, este revestimento ele vai me capacitar, ele vai me dar condições melhores para desempenhar a questão, a função da evangelização ou das missões, como nós vemos é a sequência, né? Evangelismo, nós falamos de bairro da nossa cidade. Missões, geralmente nós pensamos nas transculturais, além fronteiras, além disso, além aquilo. Bem? Então a capacitação do Espírito Santo também forja o quê? Como testemunha de Cristo. O que é forjar? Forjar, tem o forjar, né? Bom, e tem você pode usar a questão de forjar também do modo ruim, mas vamos usar somente aqui o sentido bom de forjar. A forja, quando você atempera, você vai fazer algo, uma peça, sei lá, qualquer peça, a peça de um câmbio, o câmbio do carro. Ele não é feito, ele não é uma peça inteira, não. Ele é composto por partes. Tem a árvore do câmbio e tem as engrenagens que serão, que formarão a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a marcha ré. Tudo é feito separado. E cada uma delas são forjadas de uma maneira diferente. Como forjadas? Elas são temperadas, elas vão passar por uma têmpera. Quer dizer que ela vai passar por uma quantidade
de calor elevadíssima. Por quê? É uma peça que vai sofrer atritos constantemente. Alguns esquecem de pisar na embreagem, né? E aqueles que se esquecem constantemente de pisar em embreagem. Então vai dar aquela arranhada, às vezes o cara vai no tranco mesmo, está nervoso, dirigindo nervoso, ele empurra a marcha lá de qualquer jeito e ela arranha. Quer dizer, tem que ser uma peça muito forte. Como é que você consegue esta têmpera, esta dureza? Você vai conseguir mediante a uma temperatura altíssima. Ela vai ser exposta a uma temperatura muito alta e isto lhe dará dureza. E depois ela será resfriada. Depois ela vai para uma outra área de montagem, aí onde você monta o câmbio propriamente dito, que depois vai para dentro da caixa de câmbio, tá bom? E depois vai ser conectado ao motor e assim consequentemente. Também aí vai trambulador, o mandete e tal. O que eu quero dizer com isto é que determina o vaso ele tem a têmpera, o vaso de barro ele tem que ser temperado, e ele é temperado pelo fogo. Tá? Todo mundo conhece essa figura que quando você põe ele numa temperatura altíssima, o que ele vai fazer? Ele vai virar tipo um vidro, tipo um espelho. E ele só está bom, o vaso só estará bom quando o oleiro olha para ele dentro da fornalha e a sua imagem é refletida no vaso. E eles usam isso como ensinamento. Né? O crente só estará pronto quando ele passar a refletir a imagem de Cristo. É uma coisa bonita, é uma coisa bonita. Mas o que nós estamos falando aqui é a questão da forja. Da forja. Você vai fazer uma espada, você precisa de fogo, marreta, água, fogo, até que... Então, cada material ele é forjado de uma maneira diferente, de uma forma, de uma têmpera diferente. Uns com mais calor, outros com menos calor, mas todos têm que passar pelo fogo. A forja é feita no fogo. Todo material forjado, que é feito de minérios, ferro, aço, cobre, prata, tudo é forjado no fogo. Se você olhar na Bíblia, a Bíblia vai nos ensinar que nós temos que passar por esta têmpera. E quando somos capacitados, a capacitação do Espírito Santo também nos forja. E para isso nós somos levados para o fogo. Nós somos levados para as fornalhas, para sermos provados, né? Para sermos queimados, para sermos forjados e para que qualquer atrito não nos quebre. Imagina uma peça, a grosso modo, colocada num câmbio de um caminhão. Quando você errar a marcha, simplesmente aquela peça vai para o lixo, ela vai se quebrar, porque ela não foi temperada, ela não foi forjada para aguentar grandes atritos, fortes atritos. Então existem muitos crentes porque não se permitem deixar que Deus os forge, que Deus os passe, os acrisole, como diz Isaías. Eu estava tentando lembrar dessa palavra, os acrisole nas fornalhas de Deus, e depois, por qualquer coisa, eles estão sendo quebrados, eles vão ser quebrados, tá bem? Vamos mais adiante, então, dentro de tudo isso, nós já falamos que é uma capacitação espiritual para a evangelização. Né? Como eu disse, para fazer a evangelização, alguns serão levados a lugares que ele vai precisar de uma têmpera diferente, de um revestimento diferente de poder, tá? E ele vai ter que passar por determinados momentos difíceis, e esta capacitação espiritual, ela faz o quê? Ela nos prepara para a evangelização, para que nossa tarefa evangelística, ela flua, ela transcorra, ainda que com dificuldades, mas de maneira tranquila, na questão de não quebrar a peça que está evangelizando, tá? Para não quebrar de qualquer jeito. 3. Promessas espirituais para uma instituição espiritual. Lógico. Quando olhamos para a igreja, nós não vemos uma instituição humana, como eu disse no início da aula. Tá? Toda a sua formação, veja, idealização, edificação e condução, toda ela é espiritual. É feita pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Obviamente, também as promessas deveriam ser o quê? Espirituais. Para ter uma correlação, para ter
coerência, para ter lógica, não adiantaria eu ter uma instituição espiritual e fazer promessas humanas a ela. Não adianta eu ter uma instituição humana e colocar, fazer promessas espirituais. Quer dizer, uma coisa não vai casar com a outra, não tem como. Mas veja bem, o que nós vemos aqui ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Acabamos de falar sobre isso. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Veja, hoje em dia há uma visão um tanto quanto distorcida para estas promessas. Né? Nós deixamos de olhar para o eterno para olharmos para o efêmero, para a vaidade, para o passageiro. E nos esquecemos de olhar para as promessas eternas, duradouras de Cristo Jesus. Por quê? Porque nos é dado hoje, nos é mostrado hoje no Evangelho, meio que falsificado, meio que misturado. Pedro fala de um puro leite não misturado, não contaminado. Mas hoje nós vemos o Evangelho eirado de falsas doutrinas, de doutrinas inexistentes, de ideologias, de ideias que não fazem parte, nunca fizeram parte do escopo doutrinário desde a formação da igreja em si ou do Antigo Testamento. Não faz parte de Gênesis, Apocalipse. Ideias totalmente errôneas, só para chamar a atenção de crente. Né? São palavras para mexer com sentimentos, para mexer com, mas nunca para mexer com a alma do ouvinte, nunca. Tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Veja, a igreja é primariamente espiritual. Depois, obviamente, nós percebemos que elas têm outras áreas. Houve uma preocupação dos presbíteros quanto à alimentação e o cuidado das viúvas. Para isso foram instituídos os diáconos. Ela tem outras preocupações, porém a primária, primordial, a primazia da igreja é espiritual. E nós precisamos nos preocupar com isto. Por quê? Como eu disse lá no início, o que é a igreja? É a reunião de pessoas chamadas no mundo, para dentro da igreja, para um lugar que o Senhor Deus preparou para que nós fôssemos escondidos, guardados, como se fosse uma cidade de refúgio para nós. Porém, essas pessoas elas não foram chamadas só para estar lá dentro. Veja, ele diz aqui que para participarem ativamente do reino de Deus. O que é participar ativamente? Não é estar somente no culto, nos dias de culto, levantar a mão ou cantar um hino. É participar, é cultuar, não é só participar de um culto ou assistir o culto. Isso eu estou falando agora a questão do culto. Agora tem as outras coisas, tem as outras áreas de atuação da igreja. E todos nós fomos chamados para participarmos ativamente da obra de Deus. O que isso quer dizer? É que, mesmo tendo pouca força, eu não posso deixar de participar de todas as áreas da igreja. Mas, irmão, isso eu não tenho o chamado, mas tem para outra. Olha, eu não consigo, mas consegue outra. Eu não. Vejam bem, nós fomos chamados para participarmos ativamente, quer dizer, estarmos ativos, constantes, trabalhando de sol a sol, de dia a dia, estarmos envolvidos com a obra de Deus. Tá? E, infelizmente, hoje nós vemos muitas pessoas correndo da obra, correndo de responsabilidades, correndo de chamado, correndo do ministério, correndo de tudo. Correndo de tudo. Quando você faz isso, você não pode ser chamado de igreja, porque você não está participando ativamente das áreas ou dos trabalhos da igreja. Tá bem? Automaticamente, você também não faz parte do corpo de Cristo. Ora, porque um membro que não está ligado ao corpo, qual é a tendência? É ele necrosar. Todo membro do corpo que ele é seccionado, ele é apartado do corpo, se ele não é restaurado rapidamente, a tendência é ele necrosar, é ele estragar e se perder. Obviamente que o corpo ficará defeituoso. Aqui, no caso, nós estamos falando do corpo de Cristo.
E todos aqueles que estão desligados, que não estão ativamente envolvidos ou que se distanciam, eles estão aí fora do corpo de Cristo. Eles não podem dizer que fazem parte do corpo de Cristo. E a igreja é denominada no Novo Testamento como o corpo de Cristo. E nesse corpo a cabeça é Cristo e nós somos os membros deste corpo, cada um de nós. É chamado também do templo de Deus, é chamado de templo de Deus. Né? Quando nós pensamos no templo, nós pensamos nos utensílios do templo, nós pensamos nos materiais que compunham o templo, nós pensamos nas peças, no tipo de madeira, nos tipos de minérios que eram colocados, ouro, prata, bronze, madeira de acácia. Veja, tudo tinha um simbolismo, tudo tinha uma razão de ser, tudo era sombra das coisas futuras. Eram tipos do qual Cristo é o antitipo. Então veja, se nós somos templo de Cristo, obviamente nós temos que ser principalmente o quê? A morada do Espírito Santo. Porque era no templo que Deus se revelava ao seu povo. Tanto no templo móvel quanto no templo fixo de Salomão. Tá bem? E se nós não estamos distanciados do templo, e se nós não somos templo, logo nós não somos a habitação de Deus em espírito nas nossas vidas. Tá bem? É a chamada também da noiva de Cristo. Ela é chamada, se eu não faço parte da noiva de Cristo, consequentemente eu não farei parte das bodas de Cristo. E para fazer parte das bodas, eu tenho que ser ou arrebatado ou ressuscitado. Se eu não for nenhum e nem outro, eu não estarei nos 7 anos de festa das bodas do Cordeiro, quando ele vai receber a sua noiva. Tá bem? E aqui na Terra nós teremos 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação, fazendo uma semana de anos que nós chamamos de grande tribulação. Enquanto isso, no céu haverá festa, porque é as bodas do Cordeiro. É as bodas do Cordeiro. Mas se eu não estou aqui, se eu não estou inserido neste contexto, eu também não faço parte do restante da missão. Veja, então as promessas espirituais são para confirmar o quê? O ministério no mundo. Veja, nós falamos de evangelização 2 vezes, agora nós estamos falando do ministério da igreja no mundo. E como ele é confirmado através das promessas espirituais. E nós vimos aqui que ele fala que a igreja ela é primariamente espiritual, ela é composta de pessoas que participam ativamente de sua obra, do reino de Deus, e também as suas denominações, corpo de Cristo, templo de Deus e noiva de Cristo. Então, todas estas denominações, elas fazem o quê? Elas confirmam essas promessas para o ministério da igreja no mundo. E se nós, infelizmente, não fizermos parte, nós não fazemos parte também do ministério da igreja aqui, do mistério que é chamado igreja na face da terra. Então, a escolha que nós precisamos fazer. 2, as promessas de Deus para a igreja. Primeiro, promessa de vida eterna. Veja que promessa. Já começamos no alto, vamos dizer assim, com tudo. Quer dizer, a primeira é o quê? Quando nós falamos de vida eterna, nós estamos falando da salvação. A salvação, ela só é dada, só é conferida, apesar de Cristo ter amado o mundo de tal maneira, ela só é conferida aos que estão inseridos, ou que ouviram, ou que aceitaram, ou que receberam, ou que foram chamados por Cristo para a salvação. Para a salvação. Veja, então, qual é a primeira promessa para a igreja? É a promessa de vida eterna. Isso é uma promessa de salvação. Fomos salvos do mundo, fomos chamados do mundo. Os nossos pecados foram expiados, apagados, perdoados, lavados pelo sangue bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, nós precisamos estar atento a esta ideia. Para que eu participe de tudo isso aqui, eu preciso estar inserido desde o princípio na organização, na instituição, tanto como corpo, organização, como instituição, ou organismo como corpo. Eu preciso fazer parte dos 2 sentidos.
tanto a igreja como corpo, tanto como organização. Tá bem? Eu tenho que fazer parte. Na organização eu vou atuar ativamente. No organismo eu sou um membro do corpo de Cristo. Tá bem? Organismo servil. Tá bom? A salvação é salvo pelo Senhor e, consequentemente, segundo, quem é salvo pelo Senhor, ele também faz parte do corpo de Cristo. Consequentemente, quer dizer, há um caminho a percorrer. Então, eu sou salvo na pessoa bendita de Cristo, tá bom? Ou partindo da ideia que eu aceito a Jesus como Salvador, ou partindo da ideia que Jesus me aceita como pecador, ele agora vai me remir, vai me salvar, e depois dessa sequência, nesta sequência, o que acontece? Eu passo a fazer parte do corpo de Cristo. Quer dizer, eu serei, eu acabei de falar agora, eu farei parte do organismo igreja, cuja cabeça é Cristo, e eu serei um dos membros deste corpo, tá bem? Um dos membros deste corpo. A partir de que momento? A partir do primeiro dia do meu genuíno arrependimento. Veja, levantar a mão, fazer barulho, entrar num tanque batismal, não quer dizer que a pessoa seja salva. Muitas vezes nós seguimos preceitos não de Deus, mas da igreja, e nós não sequer participamos ou temos ideia do que é ser salvo, do que é fazer parte do corpo de Cristo. Veja, ele diz aqui a partir do primeiro dia do seu arrependimento e fé. Porém, arrependimento e fé, eles precisam ser genuínos, eles precisam ser verdadeiros. Eu não posso ir somente porque me convidaram, ou porque se eu não me batizar, eu não toco instrumento na igreja, se eu não me batizar, eu não participo da ceia. Não é esta a ideia. Tá? É por isso que lá na grande comissão é o quê? Ir, ensinar e batizar. Veja, tem que ter esta sequência. Se não houver essa tríplice responsabilidade da igreja, nós não formaremos discípulos. Obviamente, nós também formaremos o quê? Nós teremos aí peças tortas. Por quê? Porque o molde está torto. Não tem um molde, não tem uma garga, não tem um gabarito para tirar peças imitando a Cristo, parecidos com Cristo. Não, serão parecidos conosco mesmos e, com certeza, serão aí repletos de defeitos, como eu. Não vou falar você, talvez você fique bravo comigo. Mas quando eu realmente evangelizo e discipulo, eu vou instruir essa pessoa ao arrependimento e à fé genuína. Por quê? Arrependimento não é remorso. Arrependimento eu paro, eu confesso e deixo de praticar. O remorso não. E fé, eu vou passar a acreditar em coisas inacreditáveis. Ver coisas invisíveis, quer dizer, eu não duvidarei das promessas de Deus na minha vida, e eu preciso aprender isso, tá bem? 2, promessas de poder, uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Veja que eu já falei sobre o revestimento de poder. Então vamos falar para o que é o revestimento. Veja, para que a minha vida seja acompanhada, a minha vida evangelística, missionária, seja acompanhada de sinais. Como disse o apóstolo Paulo, veja que eu não venho até vocês com palavras persuasivas de homens, mas com o poder de Deus. Veja, o poder de Deus eram as manifestações, os milagres, as curas, as ressurreições, era tudo aquilo que o homem não podia fazer. E o Senhor Deus confirmava, quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2 em diante, nós vamos ver que a pregação do Evangelho, que a expansão do Evangelho era confirmada com sinais e maravilhas, curas e libertações, sabe? Batismo com o Espírito Santo. Ora, não adianta, não dê ouvidos aos sensacionistas, não dê ouvidos aos incrédulos, não dê ouvido aos mornos na fé. Sinal tem que haver, tem que haver.
A minha palavra não pode ser meramente palavra persuasiva de homem, mas tem que ter poder de Deus nas minhas palavras. E, quiçá, Deus me abençoando, também os sinais acompanharão. Veja que é promessa. E estes sinais acompanharão, seguirão aos que creem. Marcos, o Evangelho de Marcos, nos ensina isso no capítulo de número 16, que sinais acompanham aos que creem, em meu nome farão, veja, em meu nome farão. Então, estes sinais e maravilhas não cessaram com os apóstolos, não pararam nos apóstolos. Você pode ser uma testemunha fiel, impõe a tua mão e ore em nome de Cristo Jesus e peça a Ele a cura, peça a Ele a libertação, peça a Ele a transformação. E você vai ver o poder de Deus se manifestar. O poder de Deus, porque antigamente, não, o poder de Deus continua nos nossos dias. Só precisamos de crentes que realmente acreditem que Deus pode fazer. Tem crente que acredita que Deus pode curar uma dor de cabeça, mas ele não consegue acreditar que Deus cure um câncer. Veja, é a primazia, a cura, primazia como nós vimos. Qual é a prioridade? A evangelização, salvação. Porém, a evangelização e a salvação, a palavra vai ser confirmada, vai ser seguida por sinais na vida daqueles que creem. Entendeu? Por isso eu vou repetir um ditado que todo mundo fala aí. Ó. Quer ver grandes coisas de Deus? Tente grandes coisas para Deus. E você vai ver que o nosso Deus ainda faz milagres. O nosso Deus ainda faz milagres. Deixa eu ir mais adiante, senão nós vamos passar o resto da noite falando só neste assunto, que é maravilhoso. Tá bom? Para confirmar a palavra que ele nos entregou. Existem pessoas que ele acha que ele está evangelizando, o simples fato dele chegar lá e falar assim, ó, Jesus morreu e ressuscitou, mas não tem poder, não tem convicção, não tem responsabilidade, não tem responsabilidade que eu digo para com o pecador que está caminhando para o inferno. Então nós precisamos nos preocupar com isso. 3, a promessa de glorificação do corpo. Veja, a palavra de Deus nos mostra que quando nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos quando o nosso corpo for glorificado. Quer dizer, no raptus, no arrebatamento ou na ressurreição, veja que a carne e o sangue não têm entrada nos céus. Obviamente nós teremos que ter um corpo igual ao de Cristo. Igual ao de Cristo, um corpo transformado. Veja, quando os discípulos o veem, quando eles estão pescando, alguém diz, é um fantasma. Ele diz, veja que eu não sou um fantasma. Cadê o que vocês estão comendo? Estão comendo peixe. Dá um pedaço do peixe. Se eu fosse um fantasma, eu comer e o peixe ia cair no chão. Não, pedaço de peixe. Veja que ele ficou aqui. Então, há algo de extraordinário, de maravilhoso, de estupendo, de fenomenal, de inexplicável acontecerá na nossa vida. Nós teremos um corpo glorioso como o corpo de Cristo. Veja que os discípulos se trancam no cenáculo, se escondem. Porém, daqui a pouco eles ouvem uma voz muito conhecida, paz seja convosco. Por onde ele entrou? As portas estão trancadas, as janelas estão trancadas, o resto é parede. Por onde ele passou? Ora, irmãos, não há limitações para o corpo glorificado. Não há limitações. Há limitação, logicamente, os que forem para o céu não vão sair de lá. Veja que Jesus Cristo, Abraão fala para os ricos, daqui não passam para aí, os daí não passam para cá. Tá bom? Mas é uma limitação imposta por Deus. Então isso não conta. Fora isso, nada do que nós vemos nos limitará. Nada. Teremos um corpo glorificado igual ao de Cristo. Tá bom? É um assunto mais extenso, que nós podemos tratar uma outra hora. 3 condições para viver as promessas de Deus. Veja que há um condicionamento, há uma condição, há um senão, há um ser que nós precisamos cumprir para vivermos as promessas de Deus. E a primeira condição é acreditar. Veja que o escritor diz, primeiro é crer. As escrituras mostram que a perseverança na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento. Aí você fala, o que tem a ver
com crer. Veja, para continuar esta jornada de fé, essa perseverar na fé, eu preciso acreditar. Por quê? Existirão momentos em que as coisas que eu penso, que eu prego, que eu falo, não farão nenhum tipo de sentido. O mundo virá para cima de mim, o diabo virá para cima de mim com paus e pedras. Se eu não acreditar piamente nisto que eu faço, que eu vivo, que eu prego, que eu leio, eu nunca vou conseguir perseverar na fé, ter continuidade na minha fé, ter uma fé consistente. Por quê? Porque eu não consigo acreditar nas coisas. Quantas pessoas vão... Mas eu não consigo mais acreditar em Deus, eu não consigo mais acreditar. Aí já fala, já não sabe nem o que está falando, já diz, eu sou o ateísta. Tem uma lição aqui, nós falamos sobre isso. Depois você dá uma olhadinha aí nos vídeos, nós falamos sobre ateísmo e agnoses, ou agnosticistas. Depois você dá uma olhada. Se não for ao ar, vai ir ao ar aí qualquer dia desse. Então, tá bom? Então, a primeira condição, eu preciso crer. Crer não é somente acreditar. Crer é você simplesmente se entregar de corpo e alma àquilo que está diante de você, que parte de Deus. É lembrar do capítulo 12 de Gênesis com Abraão, é lembrar de todos os homens, mulheres e jovens que Deus simplesmente os chama, os comissiona e manda eles para lugares que eles não têm nem sequer o mínimo de ciência do que vai acontecer ali, mas simplesmente vão porque eles acreditam que Deus, além de estar dizendo a verdade para eles, estará com eles também neste momento, ou nestes momentos, como nós preferimos. A segunda condição é que nós precisamos ser fiéis. Fiéis é uma coisa constante também. A fidelidade, você não é fiel hoje e infiel amanhã. Não. A fidelidade é algo constante, tá bem? Veja, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Diretamente. E muitas vezes o que eles ouviram não eram coisas agradáveis. Não. A Ágabo chama Paulo e diz, vem aqui, assim se fará o dono desse cinto. E ele simplesmente manieta Paulo, ele prende Paulo. Todo mundo se emociona, todo mundo pede para Paulo, todo mundo fala com Paulo, mas Paulo simplesmente diz o quê? Vocês só aumentam o meu sofrimento, eu estou preparado para isso. Veja, a fidelidade de Paulo, se eu não me engano, 3:20 de Apocalipse vai dizer isto. Nós devemos ser fiéis a Cristo até quando? Ainda que não seja necessário morrer. Ainda que não seja necessário um martírio. Quando ele diz ser fiel até a morte, ele não está falando de extensão, ele está falando de uma consequência. Se você precisar passar pelo martírio, você tem que ser fiel a Deus. Pedro olha para Cristo e diz, tem piedade de ti mesmo. Lógico que Jesus não está falando com Pedro, mas ele diz, para trás de mim, Satanás, porque você cuida das coisas desta terra. Veja a fidelidade. A fidelidade está nisso aqui. Ainda que ouçamos, como ouviram os discípulos através de no livro de Atos dos Apóstolos, eles não ouviram só coisas boas. Já falei de Estevão, que foi apedrejado, mas se manteve fiel e viu os céus abertos. Já falei dos discípulos que foram mortos, Pedro escapa, mas outros são mortos à espada. E Pedro foi guardado para outro dia, mas o Senhor o liberta. Então nós precisamos pensar na fidelidade desta forma. Tá? Não é ser fiel só porque usa um adereço ou de uma determinada denominação. Não. Ainda que, se for necessário sermos martírios, como Martinho Lutero canta o Castelo Forte, de que maneira? Veja, a letra que eu conheci há muitos anos em outra denominação era assim: se temos que perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dá-nos a seu reino. A outra versão, né? A outra versão agora. Se temos de perder os filhos, ou os bens, não sei o que, poder. Quer dizer, muda, não é que muda. Tira o foco de coisas que doeriam
que nós sentiríamos mais a perda do que outras. Veja, os filhos, bens e mulher. A outra de família, bens e poder. Quer dizer, não é que muda o sentido, mas tira o peso de uma determinada palavra que nos dá. Aqui ele fala sobre fidelidade mesmo ao ouvir. Eles continuaram fiéis, mesmo ouvindo o que foi lhes dito em Atos dos Apóstolos. Eles não recuaram, todos eles sabiam qual o final que eles teriam. Ora, para Pedro, Jesus Cristo disse o quê? Jesus Cristo olha para ele e diz assim, né? Ele pergunta de João amado, e dele, o que será? O que te importa? Se eu quiser que ele fique até que ele não disse que ele ficaria até que ele voltasse, senão ele estava aqui até hoje. Mas ele diz aqui, você vem e segue. Porque, Pedro, veja bem, hoje você é novo, você vai para onde você quer. Você se veste da maneira que você quer. Mas chegará um dia, Pedro, em que te levarão para onde você não quer. E te vestirão de vestes que você não quer. Jesus Cristo disse o que para ele? Vão te levar, Pedro, e vão te crucificar. Vão te vestir de uma cruz. Mas veja a situação quando Pedro chega neste momento. Ele diz, não sou digno de ser crucificado como meu mestre. E ele foi crucificado de ponta cabeça. Veja que ao invés de retroceder, a sua fé aumenta, a fidelidade, ela aumenta a tal ponto que ele diz, me crucifiquem de ponta cabeça. E nenhum dos apóstolos fugiram dos seus martírios. Nenhum. Os que foram martirizados, nenhum deles. Tá? Paulo foi decapitado, Tiago foi morto à espada, né? E todos eles, né, excetuando, se não me engano, João, o amado, os outros todos foram martirizados. Mas nenhum deles deixaram de ser fiéis. E nós hoje não passamos pelo mínimo. O escritor aos Hebreus diz, vocês não chegaram nem ao sacrifício de sangue, nós já estamos negando, já estamos voltando adiante. É preciso obedecer a Deus. A terceira condição é obediência. Olha aí, há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. E é uma realidade. A gente está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 22. Veja, Davi, ele diz, sacrifícios e oferta não quisestes, furaste as minhas orelhas. O que é furar as orelhas? É se tornar escravo, voluntariamente um servo de alguém. Foi o que Davi falou, furaste as minhas orelhas. Então, a partir do momento que Davi diz, olha, o Senhor furou a minha orelha, ainda que não com soberbo, mas espiritualmente, figuradamente falando, o Senhor me tornou um servo seu. Mas o Senhor não exigiu de mim sacrifícios. Veja, e também ele diz aqui, é melhor sacrificar, obedecer, do que fazer sacrifícios. Salomão diz, é melhor obedecer do que fazer sacrifício de tolo. Então veja como a questão da obediência, ela é relevante nas Sagradas Escrituras e é totalmente importante para Deus. A tal ponto de ele preferir a obediência do que sacrifício. Tanto é que em momentos, capítulo 58 de Isaías, Deus vai falar, é este o sacrifício que eu pedi de vocês? É esse o jejum que eu exigi de vocês? Não. Veja, o dedo em riste, as palavras ofensivas, e isto e aquilo, é isso que eu não quero. Então não adianta você jejuar uma vez por mês, uma vez no dia, uma vez na semana, se dobrar feito um junco. Isso não me agrada, o seu sacrifício cheira mal às minhas narinas. Então nós precisamos nos precaver destas condições, nos lembrar destas condições. Primeiro, para viver a promessa de Deus, eu preciso crer. Segundo, eu preciso ser fiel. E terceiro, eu preciso obedecer. Amém? Espero que nós tenhamos chegado a contento em mais esta aula, lição número 3, as promessas de Deus para a igreja, que são promessas gloriosas, pois tu, porém, eu te digo que tu és Cefas, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é esta pedra de edifício? Quem é a pedra de esquina? Quem é a pedra que os edificadores rejeitaram? Jesus Cristo de Nazaré.
Então, por isso, não evite essa frase, o pecado está entrando na igreja. Complete a frase, o pecado está entrando na igreja local, porque na igreja que vai morar no céu tem promessa. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Tá bom? O pecado pode entrar na igreja local, mas da que vai morar no céu, todos eles manterão as suas vestes limpas, nunca faltará o azeite sobre suas cabeças e sempre serão alvos os seus vestidos. Amém? E que Deus nos abençoe em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.